Esperando o pessoal entrar. Olha. Hello. Quanto tempo, doutora Indianara? Tudo bom? Tudo bom por aí? Tudo jóia também. Esperar só o Felipe entrar, e a gente começa. Como que tá a vida em Ribeirão? Calor. Bastante calor, né? Ribeirão conhecido por ser calor, temperatura aqui. Mas de resto, tudo certo. Londrina não tá muito atrás não, viu? Aí tá frio, não tá não? Hoje sim, mas Olha a geralmente Brendinha. esquentou bastante. E aí, Brenda? Que legal. Aprender um Deixa eu pouquinho ver. sobre miastenia, Brenda. Deixa eu convidar aqui o Felipe novamente. Todo mundo tá ouvindo bem? Tudo certinho? Olá, boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bom? E aí, Felipão? Joia. Todo mundo tá ouvindo certinho? E tá legal. Tudo certo. Feedback positivo ali. Bom, pessoal, vamos começar, né? Então, pessoal, num primeiro momento, a gente vai pedir para a doutora Indianara se apresentar, falar sobre a formação dela, né? E depois a gente vai começar, então, essa live sobre miastenia graves. Vamos lá, gente. Eu me formei em medicina em Presidente Prudente, na UniOeste, junto com o Fábio. Fiz neurologia no Hospital Municipal em São José dos Campos, neuromuscular na USP em Ribeirão Preto, e agora eu estou terminando o fellow de eletroneuromiografia. E aí, mais uns 6 meses de chão. Perfeito. E aí, hoje a gente vai falar sobre miastenia grave, né? Eu não sei se aqui tem médico não neurologista. Tem também. Tem, né? Tem a Brenda, Angélica, que eu já vi ali. Então eu vou explicar assim desde o início, né, para as pessoas entenderem, né? A miastenia graves, ela é uma doença autoimune, né, que ataca a membrana pós-sináptica da junção neuromuscular, né? O que é tudo isso, né? Para a gente entender o que é tudo isso, a gente tem que entender o que é a junção neuromuscular. Ela é composta por 3 componentes, né? O neurônio motor, a fenda sináptica e a fibra muscular. Fazendo um esqueminha humano aqui, né? Vamos pensar aqui que aqui está a fibra muscular e aqui está o músculo. Aqui está o neurônio motor, o nervo, e aqui está o músculo. O músculo e o nervo, eles não são conectados, né? Existe esse espaço que é a fenda sináptica, onde ocorrem várias reações enzimáticas e químicas, né? E aí, o que acontece? Quando o impulso vem a transmissão nervosa, o nervo aqui vai liberar acetilcolina, a acetilcolina vem e se une ao receptor de acetilcolina. Isso promove várias despolarização da membrana, abre canal de sódio, onde no final de tudo isso vai ter a contração muscular, né? Então, o que é a miastenia graves? A miastenia é quando vem um anticorpo e se liga nesse receptor. Então, a acetilcolina que vem aqui e tenta se ligar para existir a contração muscular, isso não acontece, porque já tem um anticorpo que está ligado. E aí, essa ligação acontece principalmente por 3 mecanismos, né? Pode vir um anticorpo e ter o bloqueio mecânico, né? Onde ela se liga. A acetilcolina não consegue se ligar, isso é um deles. Outro motivo, né? Vem a acetilcolina, o anticorpo anti-acetilcolina, se liga, promove uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória promove a disfunção da membrana. E o terceiro mecanismo é quando tem a internalização do receptor, né? Por exemplo, a membrana está intacta, o receptor está intacto, mas na verdade o que acontece é que
na ligação, esse receptor, ele é internalizado, né? Então, Uhum. voltando ali, né? Miastenia gravis é uma doença autoimune, né? Da membrana pós-sináptica, que aqui é pré-sináptica, pós-sináptica da junção neuromuscular. Esse todo. Aí você fala assim, tá, mas da onde saem esses anticorpos que vão vir e atacar essa membrana pós-sináptica, né? Aí tem um órgão, né, que é o timo, um órgão linfóide, que ele tá ali no mediastino superior, atrás do externo. Esse órgão geralmente ele evolui com o passar dos anos, se transformando ali num tecido adiposo, mas em algumas pessoas fica um resquício desse órgão, né? Esse órgão ele é responsável por organizar ali o sistema imune. Chegam os linfócitos nele, ele avalia assim, ó, esse linfócito aqui é bom e esse é ruim. E os linfócitos ruins, os linfócitos autorreativos, eles são destruídos. Porque, por exemplo, se esse linfócito autorreativo sair do timo e não for filtrado, ele vai atacar o nosso próprio tecido, né? Pode atacar qualquer um, né? Nas doenças autoimunes. No caso da miastenia gravis, vai atacar ali o anticorpo anti-acetilcolina, né? Então, assim, por isso que a gente fala assim, é uma doença autoimune. Existe uma desfunção da nossa imunidade. E aí, a miastenia ela é considerada uma doença rara, né? Mas não é incomum. A prevalência dela ali é de 10 a 25 casos a cada 100 mil habitantes. Só que é uma doença Não é tão pouco, né? subdiagnosticada, né? Se a gente for ver a dificuldade para um paciente que tem as queixas, que a gente já vai falar em seguida, perceber que tem essa queixa, que às vezes tem algum problema, se for muito leve, para chegar num neurologista é muito difícil, né? Porque Muito difícil. os pacientes pensam em neurologia, pensam em cérebro. Não, tô com É, fraqueza, com fadiga, olho, vai no oftalmologista. Difícil eles pensarem bem em neurologista, né? E às vezes chegam no médico generalista e acabam não percebendo a doença, né? Oi, E aí, Indy, e existem, só te interrompendo rapidinho, que você está falando que é uma doença autoimune, né? Existem algumas causas específicas para levar ao acometimento dessa doença? sim, ótima pergunta, né? Existem as causas genéticas, né? Familiares ali, que alguns genes já são mais específicos, a mutação de alguns genes que isso acontece. Existe o fator hormonal, por exemplo, o estrogênio e a testosterona, eles são responsáveis ali por desregular a parte imunológica de alguns pacientes. E tanto que a gente vê a incidência, ele tem um pico bimodal, né? A gente vê geralmente o primeiro pico é dos 20 aos 30 anos, né? Onde esse pico a gente vê mais em mulheres e relacionado a essa parte aí do timo também, né? E o outro pico é lá aos 70 anos, que já está mais relacionado aos homens e não tem muita relação com o timo, né? Outros fatores... Influencia isso, o anticoncepcional à base de estrogênio? Você sabe, Não né? influencia. Não, isso aí você pode ficar tranquilo. Mas outra fator de risco, o inibidores de checkpoint, né? Hoje em dia, assim, para tratamento de câncer, também isso induz muito infecções, também induz a parte imunológica, ele pode ter uma disfunção do timo, até o timoma, né? E hiperplasia tímica, que é o aumento ali do timo, de uma forma descontrolada, acaba aumentando os centros germinativos, onde acaba liberando mais linfócitos autorreativos para o organismo. Isso, guarda isso daí que vai ser uma discussão interessante lá na frente. Tá bom. Do timo. E, Indy, aproveitando aí, então, quais seriam, você já falou um pouquinho, né, dos sintomas também, mas para falar para o pessoal entender, quais seriam os sintomas mais comuns? É importantíssimo falar assim, quando que suspeitar de uma miastenia, Isso, né? Porque assim, o médico, principalmente para o médico generalista saber quando encaminhar para um neurologista. é verdade. Principalmente, vamos lá,
tem uma fraqueza generalizada, o paciente, com o principal característica, fatigabilidade, né? O que significa isso? O paciente flutua os sintomas, né? Ele tá bem, às vezes vai fazer um exercício físico, ele fica muito mais cansado do que o normal, né? Descansou, às vezes ele até volta com o sintoma, até fica bem. Ou, por exemplo, passou o dia inteiro, né, trabalhando e você vai perceber só no final do dia que tem essa proeminência dos sintomas. E quais seriam eles, né? O principal, que geralmente 2/3 dos pacientes começam com são sintomas oculares, né? Geralmente pitose, semipitose, geralmente de uma forma assimétrica, um olhinho fica mais fechado do que o outro, e queixa de diplopia, que é visão dupla, ou ele não vai chegar falando que está com a visão dupla, ele vai falar assim que ele está com essa turbação visual ou enxergando embaçado. Esses são os principais, né? Outros sintomas que tem a parte bulbar, né? Que assim, o paciente tem dificuldade na fala, uma fala mais arrastada, uma fala mais pastosa, Anasalado. dificuldade de mastigar, cansa muito para mastigar, para engolir também. E até fraqueza assim nos membros, né? Geralmente a gente fala fraqueza de cinturas, né? Cinturas escapulares, cinturas pélvicas e no pescoço, na flexão e na extensão, né? E o principal é a fraqueza ali na parte respiratória. O paciente, ele tem enfraquecimento da musculatura para respirar. Só que ele não vai chegar para vocês falando assim, eu estou com falta de ar, eu estou com dispneia. Porque quando ele chegar nesse momento, num ambulatório, por exemplo, isso aí já está grave, né? Ele iria para o hospital. Mas tem que perceber que numa fase ambulatorial, ele vai se chegar com queixa de fadiga, de cansaço, às vezes simulando até ali uma apneia obstrutiva do sono, né? Sonolência diurna, porque até não consegue dormir. Interessante. E aí, a gente precisa, não só pela queixa, né, avaliar os testes, né, como examinar cada um. Parte ocular, né, testar ali o levantador superior ali da pálpebra e a musculatura extrínseca. A gente precisa pedir para o paciente olhar para todas as miradas, para ver se deixa 1 minuto ali de cada lado, ver se vai desencadear essa diplopia, essa turbação visual. Tem o teste de Cogan, né, que a gente pede para o paciente, tem uma especificidade muito grande, a gente pede para o paciente olhar para baixo, quando ele volta por mais ou menos uns 45, 1 minuto ali, quando ele volta o olhar para a posição primária, a gente vê a queda da pálpebra também. Sinal da Legal. cortina, a gente eleva uma pálpebra do paciente, a gente vê que a outra dá aquela abaixadinha, né, para avaliar a função ali da disartria. A gente pode pedir para o paciente contar até 50, né? Conta até 50 e você vai ver que ele vai desenvolver ali uma disartria, uma dificuldade, ou para avaliar a função pulmonar, né? Que é um teste assim meio subjetivo, a gente pede para o paciente contar em um fôlego só até 20, por exemplo, né? Ou mais, né? Se o paciente conseguir contar de 20 até mais, é porque a gente considera ok, né? Só que assim, não pode contar rapidão. Tem que contar ali pausadamente, porque senão eles conseguem. Avaliar a força axial, né? E dos membros. O Mingazini já funcionaria ali, tentar manter ali 45, 1 minuto. E acho que eu falei mais rapidamente quase todos, né? Vocês Aqui, lembram mais de algum? um que a gente acaba usando bastante é o do gelo. Isso, é legal. O teste do gelo, quando o paciente, a gente induz ali uma pitose, né? Ou se o paciente chega assim, a gente coloca o gelo, deixa ali cerca de 2 a 5 minutos, com uma proteção ali para não queimar a pele, e depois disso a gente tira. Se a gente vê o paciente melhorou a pitose, a gente já considera ali uma especificidade bem alta, né? Mas acho que mais do que 90%. E é interessante, porque o frio, ele inibe a enzima da acetilcolinesterase, né? Então, assim, não degradando a acetilcolinesterase, a acetilcolina fica ali mais tempo na fenda sináptica, conseguindo se ligar mais aos receptores.
o que é o contrário do calor, né? Onde os pacientes se queixam mais de fadiga, cansaço quando está quente, né? Então a Ah, gente legal. sempre orienta ali os pacientes a tomar mais banho gelado, carregar mais as garrafinhas de água, ter ar-condicionado, né? Se possível, Se permanecer possível. nesses locais, que eles se sentem melhor, Se né? morar em Ribeirão, tá Hum, perdido, né? Aqui eles sofrem, tadinhos. Pois é, nem Oi, ar-condicionado e, dá conta. Hum. e por que que tem esse acometimento preferencial pela musculatura ocular? Na verdade, a musculatura ocular, ela é a mais, ela não tem uma explicação assim evidente da musculatura ocular, né? Mas é onde existem mais partes receptores, onde tem essa ligação mais forte mesmo. Mas Ah, assim, entendi. tem uma explicação evidente assim, não conheço. Esses Tá ligado ao uso também, né, da musculatura, que usa muito, né, o grupamento muscular E menor. é verdade, é verdade. Tem esses essa pacientes teoria também. que eles ficam mais restritos a sintomas oculares, igual você falou, de pitose, diplopia, e que acabam não evoluindo, às vezes, no começo tanto assim. Isso é um melhor, assim, prognóstico para o paciente? A chance dele ter uma crise miastênica, por exemplo, costuma ser menor? Dos pacientes, vamos por lá, dos pacientes que têm a miastenia, 2/3 começam com a forma ocular e Uhum. também ali uns 75% desses pacientes vão evoluir para a forma generalizada. Só que quando a gente fala forma generalizada, a gente não é sinônimo de grave, né? Porque às vezes Uhum. pode ter uma forma generalizada ali, mas ter sintomas mais leves. Dos pacientes que vão desenvolver crise miastênica, coloca assim que 20 a 30% dos pacientes vão ter uma crise miastênica. Então, assim, em relação ao prognóstico, né? A forma ocular pura tem melhor prognóstico. Aham. Ah, Legal. interessante. E sobre o diagnóstico? Aí você falou muito bem dos sintomas, né? E apresentou muito bem a doença. E para fechar esse diagnóstico, o paciente que está vindo com essa queixa de fraqueza, com alteração na musculatura ocular, musculatura bulbar, queixa de fatigabilidade ao final do dia, como que você fecha o diagnóstico da doença? Certo. Tem alguns outros exames que têm que ser solicitados, né? É, um deles, a eletroneuromiografia com estimulação repetitiva. Se tiver, a gente avaliar ali um decremento de mais de 10%, já é sugestivo. E aí tem os anticorpos, né? Anti-acetilcolina, o anti-MuSK e o anti-LRP4, né? Que eu não falei desses outros por ser menos prevalente. A acetilcolina, anti-acetilcolina é 80%. Os outros ali, os 20% se dividem em anti-MuSK, anti-LRP4 e os soros negativos. Né? Então vamos focar nesse hoje. E aí, como que a gente faz para fechar o diagnóstico? Bem assim, focado ali, né? Sintomas sugestivos, exame físico sugestivo, pediu um anticorpo, fechou o diagnóstico. Hum, Sintoma e exame, ou, por exemplo, pediu um anticorpo, fecha o diagnóstico. Anticorpo anti-acetilcolina negativo. Segundo passo, pediu anti-MuSK, né? Veio positivo, fecha o diagnóstico. Aí o anti-MuSK também veio negativo. A gente aqui, pelo menos, a gente não tem o anti-LRP4, né? Mas assim, eu acredito que é difícil ter. Mas fechou negativo, quer dizer que não é miastenia? Não. Quer dizer que pode ser uma miastenia soronegativa. Aí, ok. Aí, o que a gente faz? Sintomas com exame físico, então a gente pede uma eletroneuromiografia com estimulação repetitiva. Veio, fecha o diagnóstico. Não veio também. A gente pede uma estimulação lá com fibra única. Veio positivo, né? Também fecha o diagnóstico. E aí, vocês viram? a live incentivou agora. Ai, meu Deus. E aí, vamos ver. Até me perdi. Diagnóstico.
Você estava falando Aí, da. ok. Aí tem outros testes que a gente pode fazer também, né? Que sugerem muito. O teste do efedrônio, da neostigmina, até o teste da piridostigmina que a gente dá para o paciente melhora, né? Uhum. Então, assim, só que os testes que são mais, assim, evidentes. Se você vê que a gente pediu anticorpo, pediu estimulação repetitiva, pediu a fibra única, pediu, fez o teste com a piridostigmina e não é nada disso, tudo negativo, 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 aí você tem que suspeitar, assim, se realmente é ou não é, né? Por Ah, entendi. exemplo, aqui em Ribeirão, a gente já pegou um paciente que era esse quadro, né? Tinha tudo negativo, tinha um sintoma muito proeminente, ele tinha essa parte mais da fala, parecia uma miastenia mais bulbar. E a gente deu corticoide para ele e ele falou que melhorou, né? Então, assim, foi meio que um teste junto com sintomas, e a gente fez eletroneuromiografia, não veio nada. Então, assim, ficou ele como uma miastenia, mas ele meio que vamos, vamos aguardar, né? Depois de alguns meses ele começou a fascicular, né? Então, assim, Ah, aí depois a gente viu que ele estava abrindo uma doença do neurônio motor. E nisso, a fibra única, ela tinha dado positivo, né? Tinha dado alteração. Só que a gente tem que lembrar que a fibra única, quando ela tem uma especificidade ela tem uma sensibilidade alta e uma especificidade baixa. Então, quando dá negativo, você tem certeza que não é. Mas quando dá positivo, pode ser tanto miastenia, quando pode ser essa doença do neurônio motor ou até outras neuropatias, né? entendi. Então é isso. Ficou alguma dúvida? Não. Os testes aí em Ribeirão dos anticorpos só não faz qual? LRP4. Só o LRP4. Nossa. Anti-LRP4. Ah, legal. O MUS que faz. Mas assim, hoje em dia não é difícil assim pedir para convênios e tudo mais, eles acabam fazendo sim. E você E aí, no comentou final, no ambulatório, né? A gente tinha comentado fora da live, né? Vocês têm um alto fluxo de pacientes aí com miastenia no ambulatório, né? tem. Aqui a gente tem um dia do mês, ou 2 dias do mês, que a gente tem um dia todo só para pacientes com miastenia, né? Que a gente atende ali cerca de 30 a 50 pacientes. Nossa, Então, assim, é o que eu falo. Bastante coisa, hein? Parece que é raro, mas assim, a gente vê tanta, que acaba até no outro ambulatório que eu atendo em outra cidade, aparece também, né? Basta a gente saber como identificar. Então, Subdiagnosticado aí mesmo, né? a importância agora é da gente falar do tratamento, né? Porque esse paciente, eles vão chegar para vocês e nem sempre é intra-hospitalar, né? Vai É, chegar muito no ambulatório. E aí a importância isso. de manejar, porque muda totalmente a vida do paciente, É isso que né? Então, assim, a gente ia falar para você agora. Para a gente pensar nesse tratamento ambulatorial e depois a gente falar da crise miastênica e o tratamento no hospitalar. certo, vamos falar. Vamos, não sei se vocês têm essa experiência assim mais ambulatorial, mas pensa se chegassem para vocês, né? Um paciente no consultório lá que você tenha uma miastenia forma ocular pura, né? Ele não tem essa fraqueza tão evidente, não prejudica muito as atividades do dia a dia, mas ele incomoda, né? Qual que seria a primeira conduta? o paciente já diagnosticado, você fala, né? Já diagnosticado, vai iniciar o tratamento. A piridostigmina, E inicialmente. isso, a gente pode tentar, né, começar só com a piridostigmina, só com o mestinon, porque se é um sintoma leve, para que a gente vai, né, dar corticoide e tudo mais? Porque às vezes eles até conseguem segurar ali o sintoma só tomando ela. Aí, Uhum. para começar a medicação, a gente começa com meio comprimido, né, 30 miligramas, 3 vezes ao dia, principalmente para evitar efeitos colaterais, né? Principalmente a intolerância gastrointestinal. Muitos pacientes não conseguem tomar porque tem dor de estômago,
náuseas, vômitos, diarreia. Então a gente começa bem devagarzinho, né? Aí pensando assim, ó, o paciente não tolerou ou não segurou o tratamento, né? O que daria para fazer? A gente entraria com um corticoide, né? A prednisona. Né? Porque a prednisona, o que acontece? O Mestinon, ele é sintomático, né? Ele não está tratando, né? A prednisona, ela já vai fazer diminuir a produção de anticorpos. É o que a gente quer. Então, como que a gente inicia, né? A gente começa ali de 10 a 20 miligramas, vai subindo devagarzinho, né? A gente pode alcançar até 1 miligrama por quilo. Só que para farmacocular pura, poucos sintomas, dificilmente a gente precisa dessa dose tão alta, né? A gente fala ali para esperar ali pelo menos 2 a 3 meses para ver se vai responder, né? Porque a membrana pós-sináptica, ela precisa se reestabelecer e os anticorpos ali, eles precisam parar de ser produzidos. Então, às vezes, começou ali a prednisona e o paciente fala, não funcionou, mas não, tem que ter esse tempo mesmo, né? E aí, pensando, a nossa ideia, aí, ok, entramos com corticoide, subiu a dose, só que existe vários efeitos colaterais, né, do corticoide a longo prazo. Então, a gente não pode deixar esse corticoide lá. Depois que a gente viu que o paciente está estável, o que a gente vai fazer? A gente vai ir reduzindo gradativamente a dose. Reduziu, pronto. Descompensou o paciente. A gente não conseguiu deixar... A meta ali era deixar 5 a 10 miligramas, né? Até ok. Reduziu, chegou ali 30 miligramas, o paciente descompensou. Então, o que a gente tem que fazer? Entrar com um poupador de corticoide. Né? Porque Isso eu ia perguntar. Isso. Vamos falar mais assim sobre o principal, né? Porque é o que está mais palpável, né? Às vezes a gente vai falar muito de vários tipos de imunossupressores e doses e isso e aquilo que a gente acaba nem absorvendo nada, né? Algo mais prático. Aí o que a gente faz? A gente entra com a azatioprina. A azatioprina, a gente começa ela reduz, né? Ela reduz ali de forma inespecífica, tanto o linfócito B quanto o linfócito T. E aí a gente quer pegar esses linfócitos autorreativos, né? A função, é o objetivo. Como a gente começa ela? Começa com 50 miligramas, uma vez ao dia, e vai aumentando ela a cada 1 ou 2 semanas, né? Até ficar numa dose de 2 a 3 miligramas por quilo. Né? Essa é a meta. E aí, o que acontece? Qual que é o problema, né? Ela demora de 6 a 18 meses para fazer o efeito. Né? Então, assim, é muito tempo. A gente vê assim, mais 6 a 1 ano, mas tem literatura que fala até 18 meses. Então, a gente tem que deixar o corticoide nesse tempo todo, até fazer o efeito, e aí depois a gente vai reduzindo o corticoide. Geralmente a gente não consegue tirar todo o corticoide. Alguns pacientes ainda ficam ali com um cheirinho, que a gente fala 5 miligramas, que a gente vê que a gente tira o paciente pronto, resolvido. Vai tomar azatioprina ali, o cheirinho de corticoide, às vezes a gente consegue tirar o corticoide e... Certo. Aí, vamos pensar se fosse uma... Ou se não, uma miastenia da forma generalizada. Né? O que a gente faria a mais para isso? A gente precisaria, lembrando, a gente precisaria fazer uma tomografia de tórax, né? Ou uma ressonância de tórax para ver se tem timoma. Para ver se precisa fazer a cirurgia ou não, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre a cirurgia. E pensando que não resolveu, o que a gente faria? Escalonar. Aqui a gente usa muito rituximab. Não sei se vocês usam aí, mas aí tem mensal ou a plasmaférese. Para mim cortou na hora que você falou rituximab. Não consegui ouvir o resto. Eu falei que aqui depois a gente usa o rituximab, né? Que geralmente é o que segura bem os sintomas do paciente, né? Que ele é um anticorpo monoclonal, antilinfócito T, CD20, então ele acaba melhorando bem, né? Outras opções
é a imunoglobulina mensal, só que é difícil o paciente ter essa... Às vezes falta nos serviços do SUS e tudo mais, então acaba tendo um prejuízo, ou até a plasmaférese, né? Desculpa, depressão de linfócitos B, o rituximab. E aí, e é isso. Geralmente fica bem controlado. Por exemplo, aí pode falar, desculpa. Aqui a gente não tem tanta experiência com rituximab, né? Uhum. Bem pouco, na verdade, na Santa Casa. E tem uma paciente nossa de 15 anos, né, Felipe? Isso. Que ela é até paciente do Lucas. Hum, E agora ela tá internando a cada 21 dias para fazer imuno. Imunoglobulina mensal. E aí Ela teve eu até ia esperar um pouquinho para perguntar, mas aí a gente até estava pensando na possibilidade, né, de timectomia para ela. Tá uma questão aberta ainda. Quantos anos que ela tem? 15. A timectomia, ela tem algumas indicações, né? Essas indicações foram feitas por estudos, né? Então, quando incluíram pacientes de 18 a 65 anos, né? Então, assim, só que é uma indicação individualizada, né? Às vezes, com 15 ali, dependendo do caso do paciente, teria a indicação, né? Outras formas que incluem nessa parte da timectomia tem a indicação anticorpo antiacetilcolina positivo, né? O antimus, que a gente já vê que não tem benefício. Timoma, se tiver timoma, também tem indicação. E uma doença, a forma generalizada, a forma ocular também não tem benefício. E uma doença curta, né? A gente fala assim que até 5 anos de doença. Porque se tiver mais do que 5 anos de doença, a gente pensa que já saiu muitos anticorpos para a periferia. Então, assim, a gente não consegue segurar ali os anticorpos no timo. Já saiu tanto ali para a periferia que também não viram benefício. Né? Então, são essas 5 indicações mais que tem para fazer, mas sempre de forma individualizada mesmo. Aí em Acho que para Ribeirão, ela... vocês chegam a fazer quimioterapia, radioterapia, em questão depois da timectomia, quando tem timoma ou não? A gente faz. Na verdade, a gente não acompanha se faz a quimioterapia depois, mas assim, eu vejo os pacientes, eles fazem a timectomia e assim, tem que lembrar o seguinte também, né? Que a timectomia, ela não vai melhorar o paciente ali na hora, né? Demora anos para melhorar. Tem um estudo que fala que tem até a chance de remissão da doença em até 10 anos. Né? A gente vê que alguns pacientes, acho que até 30% dos pacientes têm uma remissão até completa, né? E até pela idade, às vezes por causa dos hormônios e tudo mais, quando lá na frente. E tem outros pacientes que têm a remissão parcial, que na verdade eles não descompensam mais, tem mais ali um quadro mais leve. Legal. Ô, Indy, aproveitando o gancho, então, e aí? E na crise miastênica? A gente até fez uma chamada para a live de quais medicações podem e não podem usar, né? Porque eu acho que isso é uma grande insegurança do médico do pronto-socorro, geralmente, né? É verdade. Na verdade, assim, não é só medicações, né? Primeiro, o que é a crise miastênica? A crise miastênica é quando tem principalmente pega a parte pulmonar, né? A parte respiratória do paciente, onde é um quadro agudo, uma emergência médica que leva o paciente a ter uma insuficiência respiratória com necessidade de ventilação, né? VNI ou intubação. E alguns, né? Alguns autores lá falam que focam mais na parte pulmonar, mas a gente vê que também quando está atacada a parte pulmonar, a parte bulbar também vai junto, né? Então, assim, pode ter essa crise ali também para a parte bulbar, né? Para deglutição. E o que desencadeia a crise, né? Não é só as medicações que o paciente usa, mas 50% dos pacientes, eles têm a crise por causa de infecções.
né? Qualquer infecção no organismo descompensa isso. A segunda causa que mais descompensa o paciente é a medicação, o paciente não toma direito, né? O mau uso da medicação. Às vezes eles deixam de tomar alguma coisa ali e o tratamento, né? E descompensa também a miastenia. E também aí os usos de medicações. Cirurgia também descompensa os pacientes, né? Então, assim, aí fala assim, quais as medicações que pode e que não pode? Aí tem uma lista É grande enorme, né? dos pacientes, que assim, eu posso até mandar, quem quiser, depois me manda uma mensagem que eu mando a listinha. Tem no site também, né, da miastenia. É, Só que assim, a gente tem que sempre colocar na balança, né? O risco-benefício. Tem algumas medicações que elas não são contraindicadas, mas tem que evitar, né? Por exemplo, beta-bloqueador, né? O beta-bloqueador para insuficiência cardíaca. O beta-bloqueador para insuficiência cardíaca, ele é uma medicação modificadora da doença, né? Então a gente vai falar para o paciente não usar? Não dá, né? Então, assim, a gente tem que orientar e falar que para usar com cautela, mandar ali uma cartinha para o cardiologista e ok. ativa também, né? Bloqueador do canal de cálcio, benzodiazepínicos, Uhum. alguns antibióticos também. Vários são, assim, risco-benefício, né? Um que, assim, é nunca, né? Botox, né? Imagina. É, A paciente já tem ali uma disfunção da junção neuromuscular e vai fazer uma toxina botulínica onde vai paralisar. Então, esse não. Aí pensando assim na cirurgia, né? Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes, né? Posso fazer cirurgia? Não posso fazer cirurgia? Pode, né? Lógico, se o risco-benefício ali a gente vê. E só que assim, mandar uma cartinha pro anestesista, né? Às vezes falando da doença, a gente deduz, né, que o anestesista às vezes tem que saber desses quadros específicos, mas é sempre bom a gente alertar, né? é. As medicações que dá para usar, né? Geralmente, ou sedativos. O mais recomendado inalatórios, né? Isoflurano, cesoflurano. Se for endovenoso, Propofol, né? Seria o melhor. E se for bloqueador neuromuscular, evitar, É. sempre, se possível, né? Tá, mas precisa usar o bloqueador neuromuscular. Eles colocam para usar o Rocurone, né? Que tem menos efeito ali na transmissão ali neuromuscular. E E sempre também alertar, né? Que após a cirurgia, o paciente pode demorar mais para voltar, né? Ter uma dificuldade maior para ser estubado. Lembrando, orientar o paciente também que ele só pode fazer a cirurgia se ele estiver bem compensado. Né? Às vezes, com uma doença, ele descompensado ali, você fala, não, calma, é cirurgia de urgência, então não dá para esperar. Né? Então, assim, conversa ali, compensa a doença, para depois deixar ele se submeter a uma cirurgia. O Indy, e em relação ao corticoide em dose alta? Né? Às vezes começa Uhum. com 60, na crise. A gente pode entrar com corticoide em dose alta, mas só em vigência de tratamentos como a imunoglobulina ou a plasmaférese, ou eu posso entrar, porque a gente vê muito isso, às vezes quando a gente precisou usar imunoglobulina, né, na crise miastênica, de Uhum. demorar para chegar, às vezes a regional, né, nega a imunoglobulina, você tem que pedir novamente. A gente já pode entrar ou não? Como que você orienta esse manejo do corticoide ali próximo da crise miastênica? Tem que tomar cuidado com o corticoide, porque o corticoide em doses altas ele pode desencadear a crise miastênica, né? Uhum. Às vezes até de aumentar ele muito rápido num paciente que está compensado, né? Que está tranquilo, pode levar à crise, né? Isso acontece por diversos fatores, né? Tanto ali pela parte muscular, um efeito catabólico, quanto alterações de enzima de potássio e de magnésio, que contribui para a contração muscular, até pelo sistema imunológico ali, que inicialmente a gente quer conter a inflamação e as citocinas, mas no começo do corticoide ele pode dar um boom ali de manifestação ali imunológica, né? Então, assim, quando a gente começa a
o corticoide associado ali à imunoglobulina, pode ter até um efeito bom. Ah, olha lá. Já descobri o A que live que tá é. muito boa. É o joinha. É, Tem até um efeito favorável, né? Só que você fazer o corticoide sem a medicação, né? Sem a imunoglobulina, sem a plasmaférese, é um pouco mais arriscado fazer. Uhum. A não ser assim, eu não tenho mesmo como fazer, né? Não tem no meu hospital. O paciente ele está numa UTI, provavelmente, né? Então, assim, se você fizer a medicação, ele pode ter algum benefício, né? Se for entubado e tudo mais, vai ter essa piora inicial, mas depois pode ser que dê aquela apagada do incêndio, né? Uhum. Tem um estudo controverso que é sobre o mestinon, né? A piridoxigmina na crise miastênica, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? não. Que eles falam assim que é bom evitar a piridoxigmina. O paciente está fazendo uso já de uso contínuo, teve uma crise miastênica, o que que faz, né? Muitas pessoas falam, não, tira totalmente, né? Porque pode dar uma crise É, colinérgica. isso. Só que a crise colinérgica que prejudica, você pensa, o paciente ali, ele está entubado, né? Ele está com esse desconforto respiratório e está ali com o mestinon, vai acontecer o quê? Vai aumentar as secreções, então vai ter o risco ali de pneumonia, de broncoaspiração. Então é por isso, geralmente, que eles falam, tira totalmente o mestinon, né? Aí, ok, controlei totalmente o paciente. Antes de você voltar, né? Assim, ó, tô programando o paciente para ser estubado, né? Então você já pode voltar ali em baixas doses para o paciente, o mestinon se precisar, né? Se ele já tomava, se isso era um benefício para ele. Ou assim, o paciente descompensou e ele já usava azatioprina, né? Você mantém as azatioprinas, a azatioprina não precisa tirar, faz um ajuste de dose, se precisar, e aí, ok, estuba. E sempre vê o fator desencadeante, né? Teve infecção, teve a medicação que não tomou, e aí controla isso, né? E até ele pode até sair com corticoide também, né? Corticoide em baixas doses e você for ir elevando ele novamente. Nossa, legal. Só para fechar esse tratamento aí, então, que você estava falando das drogas que podem ou não podem, né? Uhum. Então, por exemplo, na chamada que a gente tinha falado da intubação, daí para fazer um opioide e um fentanil, né? O propofol, e aí se tiver que usar o bloqueador neuromuscular, O ou com opioide nome. também ele é um problema. Então, O opioide também é difícil, né? Mas é, às vezes a gente não vai ter recursos, é né? Às vezes a gente precisa vai fazer ter que compensa e dar. é isso. Né? Mas é uma lista grande, isso é uma preocupação muito dos pacientes, né? É, O que que eles podem usar, o que que não pode usar, eu falo para carregar na carteira e sempre mostrar para os médicos. Outra Uhum. dúvida dos pacientes é sobre a vacina, né? Posso vacinar? Não posso vacinar? Na verdade, pode, né? Pode fazer qualquer vacina de vírus atenuado, não pode vírus vivo, né? Mas mesmo quando for fazer a vacinação, né, precisa ter a doença compensada. Tem que ser sempre assim. É, vacina do Covid pode, da gripe pode também. Eles têm muito medo assim de mexer, ainda mais quem já teve alguma descompensação, né? São bem cautelosos e com razão, né? com certeza, né? Ô, Indy, então, muito, muito legal essa parte do tratamento, e acho que você exemplificou muito bem, né? A gente tinha recebido algumas perguntas durante a semana, e agora até me mandaram aqui de novo, sobre como que é a abordagem de vocês ambulatorialmente para o paciente que tem miastenia. Uma abordagem em relação ao prognóstico, em relação a orientações da vida que ele leva com a doença. Certo. Ele precisa acompanhar com a gente. Aqui a gente coloca no retorno, né? Na vaga. Na vaga, geralmente é a cada 1 ano, 9 meses. Mas seria interessante aí acompanhar mais de perto, pelo menos no começo ali, o paciente compensado, tá? De 6 em 6 meses, porque a gente precisa avaliar
e até a força dele, né? Se está tudo bem, se não tem piora, porque às vezes ele não percebe, então a gente vai graduando isso. Pedir uma espirometria, né, para a gente ver a capacidade pulmonar dele, né, que a gente vê que tem um distúrbio restritivo. Então, assim, a gente pede para acompanhar também, isso pode ser anual, tá? Uhum. Fala para o paciente fazer exercício físico, né? A gente tem que estimular o paciente, porque ele chega sempre falando assim que está muito cansado, fadigado, e aí não quer fazer, que não consegue. Só que se você estimula o paciente a fazer exercício físico, primeiro que melhora a força muscular dele, né? E melhora também a capacidade pulmonar dele, né? Coloca assim que na miastenia tem que estimular a fazer exercício moderado, né? De moderado, e tem pacientes, tem lugares que fala até moderado a alto. Então, assim, é capaz o paciente ter uma vida tranquila, né? No começo, eles ficam mais assustados, né, com o diagnóstico, porque, assim, eles vão procurar sobre a doença, não sabem o que é, aí vai procurar em volta, ninguém tem essa doença, aí eles se sentem ali fora da caixa, né? Até Desamparados. aí vai passar num pronto-socorro, fala com o médico e fala para o médico assim, eu tenho miastenia graves. Que o médico às vezes nem sabe o que é miastenia graves, né? E aí o paciente dá uma aula para o médico, isso acontece muito também. Então, assim, o apoio psicológico do paciente também é importante, né? Encaminhar para um psicólogo também. Psicólogo, fisioterapia, exercício físico, os exames de rotina, né? Depende do que ele estiver usando. Por exemplo, se estiver usando azatioprina, tem que pedir exames hepáticos, renais, hemograma, né? A gente até consegue ver se o paciente ele realmente está fazendo o uso correto da azatioprina ou não, né? Isso aí ele não consegue mentir pra gente. Porque a gente vê no hemograma que os linfócitos vão estar lá embaixo, né? Que está suprimindo a produção de linfócitos e o VCM vai estar alto. Então, esse aí já é maravilhoso, né? Porque o paciente fala, é igual a hemoglobina glicada. Né? Então, Legal. assim, não dá para errar. Então, assim, nos exames, nos retornos também, fazer esses exames de controle. Aqui, ó, a Bárbara, nossa residente, levantou uma questão interessante. Plasmaféresis é superior a imuno em algum caso? Na verdade, as duas, assim, é equivalente, né? A gente fala que a gente precisa ver o que o serviço tem, né? Se o serviço é mais rápido fazer imunoglobulina, vai na imunoglobulina. Se tiver plasmaférese, vai na plasmaférese, né? Elas têm uma ação rápida aí de 4 a 12 semanas e pensando no que elas fazem, né? A plasmaférese, elas tiram o anticorpo circulante do organismo, É. né? E a imunoglobulina, ela vai neutralizar esses anticorpos, citocinas, complementos, neutraliza também, melhorando. Então, assim, na gestante seria melhor a imunoglobulina, né? Do que a plasmaférese. Mas elas são equivalentes. Ah, legal. Tanto que se tentou ali a plasmaférese, depois você tenta imunoglobulina e vice-versa. Isso. Wendy, muito boa a explicação. Olha, surpreendeu, a live foi muito, muito positiva mesmo. E agora, quem quiser te seguir para saber mais sobre miastenia, você que é neuromuscular, vai estar voltando para Maringá, provavelmente. Você está no Instagram, Ok. tá em mais algum lugar? Não, não. Primeiro eu tô esperando aí terminar ali o fellow, aí depois eu vou mandar ver aí no Instagram e nas redes sociais. Ah, legal. A A gente quer Larissa. agradecer Beijo, Larissa. Saudades dela. você por ter aceitado o nosso convite, tá? A aula foi excelente. A gente vai deixar gravado aqui pro pessoal também, quem não conseguiu assistir, né? Uhum. E a gente espera te rever novamente em próximas lives aí. Quem sabe a gente combina aí de fazer uma de Guillain-Barré, de neuropatias Perfeito, periféricas, né? Com certeza. perfeito. Tem bastante tema interessante aí que dá pra gente se divertir.
dúvida, sem dúvida. Vamos E quem marcar. sabe um dia presencial, né, Bex? Ia ser legal também. Eu vou ir É visitar verdade. vocês em Londrina. Fechou. Quando puder, a gente vai fazer um presencial, então. Combinado. Combinado. Obrigada, prazer, Felipe. Eu queria agradecer também, viu? Conhecendo você, né, o Fábio já te conhece há mais tempo, conhecendo você agora aqui na live. Mas aqui em Londrina, com certeza, você passou perto de Maringá aqui na rodovia, a gente já vai ter marcado a aula com os residentes da Santa Casa, do Evangélico, da UEL, todo mundo tá, né, sempre junto por ali. E queria agradecer a todo o conhecimento e parabéns, muito didática, deu para entender tudo que você falou aqui, para a gente que faz neuro, para quem é médico generalista, com certeza, e portas abertas. Sempre será bem-vindo aqui. Obrigada aí pelo convite. Estamos à disposição para as próximas. Ah, show. A gente quer agradecer também quem assistiu junto com a gente aí e aprendeu muito. Valeu muito a pena. Fechou. Até mais, pessoal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.